Então, gente, continuando, vamos ver um outro trecho do Keynes a respeito desse assunto aí, essa diferença entre renda, consumo, poupança e investimento, né? Então a gente tem que, segundo o Keynes, a propensão a economizar apresenta uma tendência crônica ao longo de toda a história da humanidade a ser maior que um incentivo a investir. Então o problema que eu falei baseado em Keynes, né? O problema que ele chama atenção, que é o fato de que quanto maior a renda das pessoas, o consumo cresce, só que menos que proporcionalmente ao aumento da renda, faz surgir a diferença entre renda e consumo. E essa diferença é o que é conhecido como poupança. E daí que a poupança, as pessoas, a economia como um todo, tem que utilizar essa poupança realizando investimentos, de tal forma que o volume de produção da economia seja igualado ao volume de demanda na economia. Caso contrário, se a demanda for menor do que a produção, havendo rigidez de preços e salários, a economia tende a entrar em recessão, né? Classicamente, qualquer pessoa diria, não, só vai levar a redução de preços e salários e a economia voltaria ao pleno emprego. Mas, segundo Keynes, isso pode levar muito tempo, né? Como a gente já viu na primeira parte da matéria. Mas então nós temos essa outra afirmação aí do Keynes, né? A propensão a economizar apresenta uma tendência crônica ao longo de toda a história da humanidade a ser maior que o incentivo a investir, embora ele não apresente dados que fundamentem essa afirmação dele, né? A ideia de uma renda crescente gerar diferenças entre o total da renda e do consumo é uma ideia do Keynes e que eu acho que tem muito sentido, né? Mas já aqui ele está fazendo uma afirmação que ele tem que ter dados para comprovar isso, né? Toda a história da humanidade, com base em que ele está dizendo isso? Mas, enfim, ele põe isso no livro dele, né? E dado que seja assim, quanto maior o nível de renda, o consumo proporcionalmente se tornará uma menor parcela da demanda e isso fará com que surja uma poupança crescente. Essa poupança tem que ser utilizada. Se essa poupança não for utilizada para investimentos, então nós caímos na solução keynesiana, que é o governo tem que dar conta de gastar o excesso de poupança na economia, né? Se o PIB do país, o RIB, a renda interna bruta, é 1 trilhão, desse 1 trilhão de cruzeiros, digamos, o consumo é 600 bilhões, então há 400 bilhões de poupança. Se houver 400 bilhões em investimentos, então está tudo certo. O que a população poupa é o que a economia investe, é o que a própria população investe, né? Algumas pessoas estão poupando, outras estão se endividando para realizar investimentos. Mas, caso a renda interna bruta seja 1 trilhão, o volume de consumo seja 600 bi, o que faz com que a poupança seja 400 bi, se só houver 300 bilhões em investimento, então, para completar o trilhão de PIB, de DIB, despesa interna bruta, seria necessário o governo captar esses 100 bilhões de poupança e ele realizar gastos públicos, né? Caso contrário, a nossa demanda será reduzida em relação ao nível de produção e isso leva a uma queda no nível de produção nacional, tá certo? Esse aí é o fundamento da ideia de Keynes. Mas então tá, agora vamos falar sobre consumo. E o consumo nada mais é do que a aquisição de bens, produtos e serviços, tendo-se em vista a satisfação pessoal. Então é quando você, eu ou qualquer pessoa compra algo para se satisfazer ou dar de presente para a satisfação pessoal de outra pessoa, né? Quando seu pai compra uma roupa para você, isso entra na conta do consumo nacional. No caso, quem estaria consumindo seria o seu pai, só que ele está te dando a roupa, né? O mesmo vai para comida, bebida e tudo mais, né? Quando as pessoas compram algo para se satisfazer, elas estão consumindo. Quando elas compram algo para produzir algo com esse bem adquirido, então no caso elas estariam investindo. Investimento vamos falar depois, né? Por enquanto, consumo
Toda aquisição de bens feita para o conjunto da sociedade, tendo-se em vista a satisfação pessoal, né? E, segundo Keynes, nós temos os fatores objetivos que impactam, fatores objetivos e subjetivos que impactam a propensão a consumir, a disposição a consumir da população, né? Que seriam o quê? Fatores objetivos que influenciam a propensão a consumir. A gente teria, primeiro, uma variação na unidade de salário. Isso segundo Keynes, né? Isso aí eu acho que é meio viesado, porque dá a entender que quem consome é quem ganha salário. Então quem obtém lucro não consome? Consome, mas certamente consome uma parcela menor de sua renda do que quem vive de salário. Mas, enfim, segundo Keynes, o fator objetivo que influencia a propensão a consumir é, primeiro, uma variação na unidade de salário. Mas como assim unidade de salário? Se você pensar em termos reais, principalmente, né? Se sua renda aumenta de 1.000 cruzeiros para 2.000 cruzeiros, sendo que na inflação, na economia, há uma inflação de 100%, então todos os preços dobraram, você passa a ganhar o dobro de dinheiro, então seu salário real é o mesmo. E não é isso que o Keynes considera. O consumo depende da renda real ou do salário real. Podemos até voltar, lembrando, né? Está aqui, quando a renda real agregada aumenta. Mas renda real agregada é a renda de todo mundo. Mas se você pensar em renda individual, também é para pensar em renda real individual, né? Então seria salário real. E a unidade de salário diz respeito à quantidade de produção, unidades de produto nacional que o trabalhador recebe como salário, né? Então é um aumento ou redução de salário, mas em termos de salário real, tá? Isso impacta a propensão a consumir das pessoas e do conjunto das pessoas. As pessoas tendem a consumir mais ou menos, né? Embora essa propensão tende a diminuir com o nível de renda, que é o que a gente já viu no texto anterior. Quanto maior o nível de renda, a propensão a consumir das pessoas diminui em relação ao nível de renda, mas o consumo total tende a aumentar indefinidamente, né? Esse é o primeiro fator. Um segundo fator seria uma variação na diferença entre renda e renda líquida. No caso aí, renda seria o quê? Seria a renda bruta. Quando você recebe seu salário, por exemplo, seu salário, você já recebe ele descontado de impostos. Então uma coisa é seu salário bruto, outra coisa é seu salário líquido. É a mesma coisa aqui de renda bruta e renda líquida. Vale não só para salário, como também para lucros, juros e aluguéis, né? A pessoa que recebe a renda, ela tem uma certa renda bruta, descontado dos impostos tem a renda líquida. E para Keynes, o que importa para definir o quanto consumir por parte de uma pessoa e pelo conjunto da sociedade é a renda líquida. Mantido sua renda bruta, a sua renda líquida pode aumentar ou diminuir, dada a variação dos impostos, né? Se os impostos diminuírem, sua renda líquida aumenta, mantido sua renda bruta. Isso pode levar, não é que leve, mas pode levar as pessoas a consumir mais. Mantida sua renda bruta, um aumento de impostos leva a uma redução de renda líquida. Isso pode levar as pessoas a consumir menos, né? Não é que tenha garantia disso, mas pode ser que sim. Um terceiro fator seria as variações imprevistas nos valores de capital, não considerados no cálculo da renda líquida. Isso aí é o quê? Você imagina as pessoas que têm patrimônio acumulado, e elas têm um patrimônio acumulado aplicado em ativos, ações, imóveis, empresas, né, fazendas. Se o valor dos ativos das pessoas muda, aumenta, então as pessoas que têm patrimônio acumulado podem ser levadas a consumir mais, gastar mais em consumo, não porque tenham ganho dinheiro efetivamente, obtido renda, mas sim porque seu patrimônio ficou mais valioso, né? Então a pessoa está mais rica e assim ela pode consumir mais. Esse aí é um fator muito importante, hein? Na época do Keynes era importante, hoje é mais ainda. Mas enfim, terceiro fator seria esse. Um quarto fator seria variações na taxa intertemporal de desconto.
que não é taxa de juros, tá? Não é o custo de antecipar a renda, mas sim a taxa de desconto no sentido de relação de troca entre os bens presentes e os bens futuros. Ou seja, se a população é mais impaciente, ela quer consumir o quanto antes, isso pode levar ela, a manter a taxa de juros na economia, a se endividar mais e consumir mais renda do futuro, consumir já imediatamente, né? A população vai estar se endividando. Mas se a população se torna mais paciente, resolva deixar de consumir hoje para consumir no futuro, então isso também vai impactar a propensão a consumir de uma pessoa e do conjunto da sociedade, né? Isso é uma coisa. Uma quinta fator seria variações na política fiscal. E aí pode parecer que esse fator é parecido com o segundo ali, né? Uma variação na diferença entre renda e renda líquida, os impostos. Aqui no caso da variação na política fiscal também. Mas aqui ele está considerando mais a estrutura tributária. Uma alteração na estrutura tributária pode alterar a propensão a consumir das pessoas, né? No sentido de cobrar imposto sobre herança, né? Então, imposto sobre a renda não ganha. Então, por exemplo, na realidade, esse quinto ponto ele não tem a ver com o segundo, ele tem mais a ver com o terceiro. Você tem pessoas que têm um patrimônio que se valoriza, se a valorização, o ganho de capital for tributado, então isso pode afetar o nível de renda das pessoas e com isso a propensão a consumir. Aqui no Brasil, por exemplo, você compra um apartamento e o apartamento é seu, você paga, o apartamento é seu. Não interessa se tem dinheiro guardado ou se você se endividou, mas você compra um apartamento, digamos por 500 mil. Passado uns anos, se você revende esse apartamento por 700 mil, você tem um ganho de capital de 200 mil, né? E é dinheiro efetivamente que entrou no seu bolso. Só que aqui no Brasil acontece o seguinte, não é regra mundial, só no Brasil, né? Se você comprar outro apartamento em até 6 meses, você é isento do pagamento de impostos. Mas se você levar mais de 6 meses, se eu não me engano é 6 meses, né? Se levar mais de 6 meses, você acaba tendo que pagar imposto sobre esse ganho de capital. Então é nesse sentido esse quinto item aí. Acaba que há um forte incentivo às pessoas que vendem imóvel comprar outro imóvel o quanto antes. Por quê? Porque elas não pagam imposto. E se elas não fizerem isso, elas vão pagar imposto e vão ficar empobrecidas, né? Mas então, o item 2, 3 e 5, eles meio que tratam do mesmo assunto, tá? Mas enfim, variação na política fiscal é algo que impacta a propensão a consumir das pessoas. E, por último, modificações na expectativa acerca da relação entre os níveis presentes e futuros de renda. Então, principalmente expectativa contra a renda no futuro, né? Então, se as pessoas acham que vão ganhar muito no futuro, elas podem começar a consumir hoje, vai se endividar para consumir hoje. Ou as pessoas hoje até têm renda e podem consumir, mas se a expectativa para o futuro é que a renda caia, então possivelmente, mesmo tendo renda corrente atual, elas podem aumentar o nível de poupança para os períodos de vacas magras que espera-se que virão, né? Mas enfim, segundo Keynes, esses são os 6 fatores objetivos que influenciam a propensão a consumir da população. E segundo ele, também, não sei se está certo, está errado, né? Mas segundo ele, o fator número 1 é o mais importante. Os outros 5 fatores aí, do 2 ao 6, eles podem ser agrupados e considerados de menor importância, mas aí é segundo Keynes, né? De novo, ele não tem dados para sustentar essa opinião, é só a opinião dele, né? Eu acho que é uma opinião meio viesada, dá a entender, relaciona o consumo de uma economia com a massa de assalariados, e quem consome não é assalariado apenas. De fato, assalariado consome quase tudo que ganha, poupa e investe pouco, né? Embora haja assalariados com nível de renda mais alto que poupam e investem, e também pessoas muito ricas, o valor
a parte da renda destinada a consumo pode ser um valor relativamente pequeno, até desprezível, mas ainda assim no agregado o total dos ricos gastam muito em consumo, embora o principal destino da renda dos ricos, sem dúvida, seja investimento, né? E aqui ele está falando de consumo. Mas enfim, esses seriam os fatores objetivos. É interessante manter em mente que a gente vai fazer umas equaçõezinhas aqui, não vamos ficar fazendo muita conta, mas vamos representar isso aí que ele está falando em equações, tá certo? Aí vimos os fatores objetivos, vamos ver os subjetivos no próximo vídeo então. Valeu, tchau!